E a gente vai ter alguns minutos, alguns momentos aí para refletirmos, meditarmos sobre a palavra do nosso Deus com muita alegria em nosso coração, né? Dona Miriam, seja muito bem-vinda também. Espero que esteja tudo bem com a senhora. Tá? Shirley, olá Shirley, tudo bem? Você não está morando mais em Nova Venécia, né, Shirley? Você acha que está em Vitória, não é isso? Seja muito bem-vinda. Que bom tê-la conosco aqui também. Dona Sandra, Dona Íria, que bom. Já vamos chegando. Tem bastante gente aí entrando para participar conosco neste momento de estudo. Tá? Espero que o som esteja bom para vocês aqui. Eu, eu estou usando hoje, estou fazendo a transmissão direto do notebook hoje. O meu celular eu não consegui a transmissão ao vivo através dele. Não sei o que houve, mas ainda bem que tem um notebook que dá para funcionar. Ok, gente, nós estamos aí às 19 horas e 34 minutos e está na hora de a gente iniciar. Minha saudação a todos vocês que já estão comigo, os que irão assistir depois também, pastor Devaí, tá? Que bom tê-la aqui também, dona Frida, Frida Fernandes, seja muito bem-vinda, boa noite. Que bom a gente ter esse momento de reflexão e meditação. Tá? Que Deus abençoe a todos nós nesta noite. Eu quero iniciar esse momento de estudo em nome do Deus Triuno, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E quero convidar vocês, já fazer um convite agora, antes que eu me esqueça, me pediram para fazer esse convite e eu preciso fazer antes que eu me esqueça. A congregação Ebenezer agora está também com o YouTube, tá? A gente ainda não está fazendo a transmissão pelo YouTube, mas daqui a pouco a gente começa assim também. Então, me foi pedido para fazer o convite a vocês para se inscreverem no YouTube da Congregação Ebenezer, Congregação Evangélica Luterana Ebenezer. Tá? Se inscrevam lá para a gente ter mais acessos, né? mais inscritos e facilitar também a nossa comunicação. Ao final do estudo, espero lembrar de falar de novo com vocês. Se o pastor Adevair puder colocar aí nos comentários o link, né? o endereço do YouTube, agradeceria, pastor Adevair, se puder fazer isso aí para a gente nesse momento. Aí o pessoal já vai fazendo a sua inscrição lá, aqueles que o quiserem fazer. Tem muito material lá já disponível para a gente acompanhar, ok? Muito bem. Vamos cantar então. E uma música, eu só tenho buscado músicas antigas, né? Músicas lá da época da minha infância, lá da época da minha adolescência, infância, que minha mãe cantava comigo, comigo não, comigo e com os meus irmãos, né? No momento da devoção, na escola dominical, músicas que a gente conheceu lá e ficaram gravadas na mente, no coração, que são músicas de reflexão, de meditação e essa que eu vou cantar agora é uma música vamos dizer assim, de testemunho, tá? Na certeza de que é o poder de Deus que muda a nossa vida e Ele que nos transforma em novas criaturas, tá? Nova criatura sou. Se alguém de vocês conhece aí, canta junto, né? Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova
prova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Bem, alguém conhecia essa música aí? É da minha infância, da minha adolescência, tá? Já faz alguns dias. Tá? A minha saudação também aqui a Dona Edith. Dona Edith, muito bem-vinda. O Felipe também, seja muito bem-vindo. Felipe Soares, né? Que Deus abençoe a vocês nesse momento também. Obrigado, pastor Devaí, por ter compartilhado aí o link. Entrem lá, gente, depois, façam a sua inscrição, né? Para que a congregação também tenha a sua expansão na, uh, na transmissão, né, na divulgação do Evangelho, tá bom? Dona Ivani não conhecia essa música, né? Muito bem. Quem sabe outro momento a gente pode cantar de novo para vocês aprenderem, tá? Ok, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre sobre um tema que eu acho que é muito importante e é necessário a gente constantemente estar refletindo, estar falando a seu respeito, que é a renovação da nossa mente. Renovando a nossa mente. É o que o apóstolo Paulo orienta aos cristãos de Roma, aos romanos, chamando-os a uma nova vida, chamando-os a uma vida de consagração, de dedicação, de mudança de pensamento, de mudança de atitude, de mudança de foco na sua vida. Tá? Ele diz assim: vocês agora são diferentes, vocês agora são pessoas diferentes, vocês são pessoas que não são mais como os que vivem no mundo. Não olhem mais para as coisas do mundo, não vivam mais da mesma maneira como o mundo vive. É necessário que vocês agora vivam de forma diferente. Tá? É essa a palavra do apóstolo Paulo. E o que ele quer para a gente, o que ele nos quer ensinar, ensinar com esta mensagem, o que ele nos quer ensinar com este texto, né, de Romanos 12, versículo 2, que é o que a gente vai meditar, é o que a gente vai estudar daqui para frente, né? A gente vai ler alguns textos bíblicos, alguns versículos que nos vão fazer pensar, que nos vão fazer olhar, né, com clareza para essa palavra do apóstolo Paulo, tá? Então, antes de eu seguir aqui, eu quero ainda saudar a Edileuza. Edileuza é minha prima lá do Espírito Santo também, prima de segundo grau, né? Mas é minha prima lá no Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, Edileuza. E Raquel disse que é a primeira vez que ouve essa música também, né? Talvez seja a música mais cantada lá no Espírito Santo, enfim, né? Mas que bom a gente poder compartilhar com vocês essa música também. Ok. Vocês já disseram para alguém assim, ou vocês já ouviram alguém dizer para vocês: você vai fazer igual fulano? Você vai continuar vivendo igual o ciclano vivia? Da mesma maneira que ele? Tá? É uma pergunta que é feita quando se procura orientar alguém para não viver de uma forma desagradável ou para não repetir as mesmas coisas erradas que alguém outro já fez. É comum que as pessoas digam isso, quando a gente está seguindo o exemplo errado, a gente está seguindo um exemplo que não agrada. Tá?
A gente está tomando atitudes, a gente está fazendo coisas que desagradam as pessoas que estão conosco. E aí a pergunta é essa, né? Você vai continuar vivendo assim? Você vai fazer igual fulano fez? Ou fulano viveu? Você vai viver igual ele ou ela? Tá? Mais ou menos nesse sentido, o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Roma: não vivam mais da mesma maneira como as pessoas do mundo vivem. Vocês agora podem viver de forma diferente. Vocês agora podem viver de uma forma agradável. Então deixem Deus transformar a vida de vocês. Deixem Deus mudar o seu pensamento, a sua mente, o seu coração. Tá? Veja, no versículo 2, aliás, do capítulo 12 de Romanos, eu vou ler o versículo todo aqui para ficar mais fácil a compreensão. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, aquilo que agrada ao Senhor. Então, a orientação de Paulo é para nós permitirmos uma renovação da nossa mente, uma renovação do que pensamos, do que queremos para a nossa vida. E o texto deixa já bastante claro, o versículo deixa bastante claro que esta renovação ela acontece por obra de Deus. Por obra de Deus. Olha só o que o apóstolo diz. Deixem que Deus transforme. Deixe que Ele transforme. Eu fiquei pensando nesse texto e pensando em algum exemplo para ficar claro isso. Eu me lembrei assim da situação dos alcoólatras. Eu acredito que vocês todos conhecem o primeiro mandamento dos alcoólatras, dos alcoólicos anônimos. Tá? Acho que vocês conhecem, né? O primeiro mandamento deles. O primeiro mandamento é evita o primeiro gole. Tá? Evita o primeiro gole. Então, para eles chegarem a esse entendimento, eles passaram por todo um processo, tiveram vários testemunhos, tiveram vários exemplos de pessoas que se deram mal por causa da bebida e assim por diante. E aí agora, depois de terem visto tudo isso, ou depois de eles mesmos terem caído no fundo do poço, terem perdido família, saúde, amigos, emprego, enfim. Depois de tudo isso, agora eles têm a consciência de que não podem colocar o primeiro gole na boca. Se puserem, virá o segundo, o terceiro e a dependência vai continuar. A mesma coisa com as pessoas drogadas, né, que usam outros tipos de droga. Me lembrei agora, a questão da obesidade. Tá? A pessoa só vai se dar conta de que está mal. Tem gente que fica muito bem, fica muito tranquilo com isso e é saudável, né? Apesar da obesidade, é saudável, enfim, tá tranquilo. Mas há quem sofra com isso. Há quem sofra. E ela precisa ser orientada, precisa ser ensinada e ela precisa buscar uma reeducação alimentar, tá? Para ficar bem, para ficar bem. Então, tudo vem ajuda de fora. São pessoas que vão ajudando, que vão orientando, que vão aconselhando. Aqui o apóstolo Paulo diz que a renovação da mente, ela é obra de Deus, é ação de Deus na nossa vida. Deus quer que nós tenhamos uma mente diferente, uma prática diferente, uma vida diferente, uma vez que agora nós pertencemos a Ele. Lembra que nós cantamos, olha, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós só vivemos aqui por um breve tempo. A nossa morada é a pátria celeste.
Então, Deus quer transformar a nossa mente. Deus quer transformar a nossa vida. Tá? E como é que essa transformação vai acontecer em nós? Da mesma maneira como os alcoólatras precisam conhecer os problemas, as consequências do vício, as consequências da bebida, os que usam drogas saber as consequências e sentir na pele ou na carne as consequências. A pessoa que tem problema de saúde por causa de obesidade ou por qualquer outra situação precisa conhecer quais são as dificuldades e conhecer o que pode ser feito, o que pode ajudar para melhorar a sua vida. E assim, Deus transforma a nossa mente, dando-nos o conhecimento da sua vontade, tá? Fazendo-nos conhecer a sua vontade. Então, nós conhecemos a vontade de Deus, nós entendemos qual é a sua vontade para a nossa vida, e então vem a mudança de mente. Então vem a transformação da nossa mente, porque conhecendo a vontade de Deus, nós começamos agora a viver esta vontade. Nós conhecemos a praticar esta vontade. É preciso nós termos a teoria, é preciso nós termos o conhecimento, né, teórico, e isso agora vai fazer a gente praticar, a gente viver esse conhecimento. E onde é que nós temos esse conhecimento? O que nos faz ter esse conhecimento? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É lá que nós entendemos qual é a santa, boa e agradável vontade de Deus, como disse o apóstolo Paulo. O que é bom, agradável e perfeito a Deus. É na Bíblia que nós vamos entender, que nós vamos conhecer isto. E aí o apóstolo Paulo diz que esta transformação, essa metamorfose, né, essa mudança, ela precisa acontecer na nossa mente, ela precisa acontecer na nossa vida. É interessante a gente ver algumas coisas, como essa palavra ela é especial. A palavra metamorfó, né, ou mudança, transformação, ela acontece 4 vezes no Novo Testamento. Aqui no texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, né, quando o apóstolo Paulo fala: deixem Deus transformar a mente de vocês, deixem Deus mudar a mente de vocês. E ela acontece também na transfiguração de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 17, versículo 2, essa palavra está presente, e o versículo diz assim: ali eles viram a aparência de Jesus mudar. Tá? Jesus está no monte, juntamente com Pedro, Tiago e João, e Jesus tem a transfiguração. A sua roupa, diz o texto bíblico, que se transforma tão clara, tão alva, mais do que qualquer lavandeiro poderia deixá-la. Tá? Tão brancas ficam as suas roupas. O Mateus diz aqui que o seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Tá? Então, aqui está a transformação, o mesmo texto usado, o mesmo termo usado em Romanos, no capítulo 2. Tá? Essa mudança. Em Marcos 9, versículos 2 e 3, também falando sobre isso, né? Jesus foi para o alto do monte, diz o evangelista, levando consigo Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar, metamorfó, mudar. E a sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. Tá? E ainda, uma quarta vez em que aparece esse termo está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, quando o apóstolo Paulo diz aos coríntios que nós refletimos a glória, nós refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante em nós, diz Paulo, e vai nos tornando, vai nos transformando cada vez
mais parecidos com o Senhor, tá? Mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Tá? Vejam, essa mudança de mente, essa transformação que Deus quer fazer na nossa vida, ela é muito importante, ela é muito especial, tá? E é para gente ter um foco diferente, ter uma direção diferente, ter um propósito diferente e especial para a nossa vida. Nós sempre lembramos, nós sempre lembramos que o que precisa ser transformado em nós em todo o tempo, todos os dias, a nossa, diz o Martim Lutero, que a nossa velha natureza deve ser afogada diariamente, deve morrer para que o novo homem ressurja, para que o novo homem nasça em nós. Essa transformação de pecado, de vida pecaminosa em vida santificada, em vida consagrada ao nosso Deus. O mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que, em nome do Senhor Jesus, ele insiste no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. A mente deles está na escuridão. E ele diz mais: por causa disso, eles não têm parte na vida que Deus dá. Eles não têm parte na vida que Deus dá. Nós queremos ter parte na vida com Deus, nós queremos fazer parte ou ter essa vida santificada, essa vida abençoada por Deus em todo tempo, em todo instante. Os, os pagãos, diz Paulo aos Efésios, eles não têm vergonha. Eles não têm vergonha, capítulo 4, versículo 19. Eles perderam a vergonha, eles se entregaram à imoralidade, aos vícios. Eles não têm controle sobre as coisas que fazem. Eles fazem tudo que é indecente, tudo que é imoral, tudo que é permissivo, tudo que é reprovável aos olhos de Deus. E aí ele diz assim: não foi essa a maneira que nós aprendemos a viver de Cristo Jesus. Como seguidores de Jesus, não é essa maneira que nós aprendemos a viver. Tá? A nossa maneira de viver em Jesus Cristo, ela passa por essa transformação. A gente deixa o pecado, a gente deixa a maldade. Lembra que eu acabei esquecendo de anotar esse texto, mas a palavra de Deus diz: aquele que furtava não vai furtar mais, o que mentia não vai mentir mais, o que falava mal dos outros não vai mais falar mal, tá? Vai ter uma vida diferente, abandonando a velha natureza humana, abandonando o velho homem, ainda Paulo diz lá aos Efésios, abandonando a velha natureza que nos fazia viver uma vida de pecados, uma vida de desobediência, uma vida desagradável aos olhos de Deus, uma vida que não era aprovada por ele. Bom, a gente começa a entender o que é essa transformação. A gente começa a entender quais são os passos dessa transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Tá? Ele quer que a gente se vista, então, dessa nova natureza criada por Ele, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, que é parecida com a sua própria natureza, com a própria natureza dele. Tá? E que nos mostra, que nos leva a ter uma vida correta e dedicada a Ele. Onde é que começa essa nossa retidão? Onde é que começa essa nossa vida agradável, essa nossa vida dedicada a Deus? Claro, é por causa da fé que nós temos em Jesus, mas isso nos leva, essa vida agradável a Deus, ela passa pela transformação de algumas coisas importantes, como, por exemplo, o arrependimento. O arrependimento. Tá?
Essa mudança de mente nos faz pensar e nos faz ver aquilo que nós fizemos de errado, aquilo que nós praticamos que foi reprovável aos olhos de Deus, que desagradaram a Ele e que deixaram o seu coração entristecido. E então nós somos chamados ao arrependimento. E é o próprio Senhor Jesus quem nos chama a esse arrependimento. No capítulo 4 de Mateus, no versículo 17, Jesus diz assim: o evangelista registra, daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem e ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. O que é arrependimento, gente? O que é essa mudança de mente que leva ao arrependimento, que leva à transformação da nossa vida? Precisamos entender isso também. Tá? Arrependimento não é simplesmente. A gente conversou um pouco disso com os jovens no domingo, quando falamos sobre Jacó, tá? Na sua atitude com o seu irmão Esaú, que Jacó verdadeiramente se arrependeu posteriormente do que ele havia feito. Muita gente sente remorso, e aí foi lembrado o caso de Judas, né? Por que Judas não recebeu o perdão de Jesus se ele foi lá e jogou as moedas do templo? Não era arrependimento? Judas não estava arrependido? Não, Judas estava sentindo remorso. Ele ficou simplesmente triste, estava se corroendo por causa daquilo que ele fez de errado. Mas ele não pediu perdão. Ele não se arrependeu, ele não reconheceu a sua culpa. Então, arrependimento. E aí eu sempre lembro aqui, quando falo de arrependimento, eu sempre lembro do meu pastor, o pastor Davi, que foi pastor de muitos de vocês aqui também na Ebenezer, nos anos 80, né? Nos anos 80. Na instrução de confirmandos, ele sempre nos ensinava e ensinou assim com maestria, dizendo que arrependimento ele tem três passos. Três passos. E ele diz assim: olha, jamais se esqueçam desses verbos. Palavras do pastor Davi. Jamais se esqueçam desses verbos. Reconhecer, crer e corrigir. Isso é arrependimento. Reconhecer, crer e corrigir. Reconhecer que fez errado, ter consciência de que fez errado, tá? Saber que o que praticou não é aprovado aos olhos de Deus e nem aos olhos das pessoas, tá? Crer que Jesus Cristo morreu por esse pecado, crer que Jesus Cristo derramou seu sangue por esse pecado e nos lavou dele, e corrigir. Corrigir. Aí a gente vai lá para Judas, por exemplo. Judas reconheceu, tá? Ele sentiu remorso, talvez tivesse reconhecendo, mas ele creu no perdão de Jesus e ele corrigiu? Não. Jogar as moedas lá não foi correção. Não foi correção. Vamos pensar que tivesse sido, mas ele não creu no perdão. E em vez de confessar o seu pecado, em vez de confiar em Jesus, ele foi lá e colocou uma corda no pescoço. Então, sempre, gente, arrependimento é reconhecer o erro, é crer que Jesus Cristo perdoa esse erro e é corrigir, é mudança de vida, é transformação. É transformação. Tá? Eu estou indo nessa direção e eu vou mudar completamente. Eu vou vir para essa direção. Tá? Esse é o arrependimento. É mudar a atitude. E aí nós estamos falando de mudança de mente, de transformação da nossa mente, que Deus proporciona para nós, que Deus nos dá condições de fazer. Até mesmo o arrependimento. Ele é possível porque Deus nos ensina na sua palavra, porque Ele nos mostra o que é certo, o que é errado. Enquanto a gente não confessa os nossos pecados, enquanto a gente não reconhece os nossos pecados, nós não podemos sentir-nos agraciados por Deus. Nós não podemos nos sentir bem.
Em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, o rei Salomão diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Lembra que o salmista, o rei Davi, também diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Enquanto eu não reconheci, enquanto eu não mudei a mente, enquanto eu não transformei, eu só sofri, disse o rei Davi. E Salomão diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os pecados e os abandona. Deus, quem confessa os pecados e os abandona, Deus tem misericórdia. É na Bíblia. É na Bíblia que eu conheço os meus pecados. É por causa de conhecer a palavra de Deus que eu conheço também os pecados que eu cometi. E o apóstolo João, ele diz assim: quem não olha para a sua vida a partir da luz da palavra de Deus e não reconhece os seus pecados, está enganando-se a si mesmo. Está enganando a si mesmo. Quem não reconhece a necessidade da transformação da mente, a necessidade de mudança na sua vida, não pode ter uma vida feliz, não pode ter uma vida tranquila, não pode. Tá? Porque está se enganando e a verdade não está nele. Por outro lado, o apóstolo João diz: se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus é fiel, Deus vai cumprir a sua promessa, ele fará o que é correto, ele vai nos perdoar os nossos pecados e vai nos limpar de toda a nossa maldade, vai nos limpar de toda a nossa culpa. Observe o caminho. Busque a mudança de mente. Não compactue com a prática do mundo. Se você vê que não é condizente, não é compatível com o que você conhece de Deus, com o que você conhece da palavra de Deus, não faça parte. Não compactue. Não seja conivente. Tá? No Salmo 119, o salmista orienta os jovens, e a gente pode pensar isso para todos nós, para todos os cristãos, para todas as pessoas. Ele orienta os jovens a observarem o seu caminho, a olharem por onde estão caminhando, o que estão fazendo, as suas palavras, as suas atitudes, os seus pensamentos, e compararem isto ao caminho de Deus. Compararem isto ao caminho de Deus, à palavra de Deus. E ele diz assim no versículos 9 a 11 do Salmo 119, como pode o jovem conservar pura a sua vida? De que maneira um jovem vai conservar pura a sua vida? Vamos parafrasear. De que maneira um cristão pode conservar pura a sua vida? Obedecendo aos mandamentos de Deus. Obedecendo à vontade de Deus. Observando os seus mandamentos. E ele diz assim: eu procuro servir a Deus de todo o coração. Não deixe, é a oração que o salmista faz a Deus, não deixe que eu me desvie dos seus mandamentos, mas que eu guarde a tua palavra para que o meu coração não peque contra ti. Que eu guarde a sua palavra e eu tenha uma vida correta, uma vida justa. É a renovação da mente, é a mudança que vai ser ocasionada, que vai ser causada em nós com o conhecimento da palavra de Deus, que vai nos levar ao arrependimento e a entendermos o que fazemos certo e o que fazemos de errado. E a colocarmos numa posição de querer observar a palavra de Deus, de querer observar os seus caminhos e viver nestes seus caminhos de uma forma justa.
de uma forma correta. Tá? De novo, eu volto a repetir as palavras de Paulo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem Deus transformar por meio de uma completa mudança a mente de vocês. Deixem Deus transformar. E aí nós entendemos que essa transformação nos leva a sermos uma nova criatura. É o resultado do estudo da palavra de Deus, o resultado do estudo da Bíblia, é a transformação da nossa vida. Eu não sei se vocês têm contato com pessoas que não eram cristãs. Talvez vocês tenham contato com pessoas que não eram cristãs. Pessoas que viviam completamente fora dos padrões cristãos. E quando estas pessoas foram convertidas à fé, quando essas pessoas conheceram o amor de Jesus, quando essas pessoas conheceram a graça de Deus e sentiram essa graça de Deus, como essas pessoas passaram a viver daí para frente? São pessoas que começam a perceber as coisas erradas que faziam e não querem fazer mais. Eu volto a usar o exemplo dos alcoólatras, os que viviam no alcoolismo e têm a consciência e conseguem fazer essa transformação na sua vida, elas constantemente vão dar o seu testemunho. Elas constantemente vão olhar para alguém que está no vício da bebida e vão dizer para essa pessoa, para estas pessoas, cuida, faz isso não, muda, deixa isso de lado. E ela vai dar o seu exemplo. Pode estar numa festa onde está rolando muita bebida e assim por diante, ela vai se manter firme e vai tomar o seu suco, a sua água, o seu refrigerante, mas não vai tomar o primeiro gole. Assim, um cristão que tem esse reconhecimento, que tem esta convicção, que passou por essa transformação da mente, vai perceber o pecado e vai perceber. E então vai procurar evitar, vai procurar mudar isto. Paulo diz que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz que quem está unido com Cristo agora é uma nova pessoa. Quem está unido a Jesus é uma nova criatura. Acabou-se o que era velho. Acabou-se aquela prática velha, aquela prática indecente, moral do passado. Agora, ele chegou ao que é novo. Ele conhece a vontade de Deus e quer fazer essa vontade de Deus. Aqueles que não conhecem a vontade de Deus, aqueles que não estão unidos com Cristo, continuam no seu erro, continuam no seu pecado. E aí Jesus, no capítulo 22 de Mateus, no versículo 29, ele diz assim, olha, vocês estão errados, sabe por quê? Sabe por que vocês estão errados? Porque vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Vocês não conhecem as Escrituras, por isso vocês estão andando errado. Por isso vocês estão andando no caminho torto. Olha a chamada que Jesus Cristo faz para mim, para você, olha a orientação que Jesus Cristo faz para nós. Conheçam a palavra de Deus. Conheçam a Bíblia. Essa transformação da nossa mente, ela passa pelo conhecimento. Ela passa pelo conhecimento. Quando nós conhecemos, o Espírito Santo pode trabalhar em nosso coração. Quando nós conhecemos, a gente pode ter essa transformação na nossa vida. Por quê? Porque a gente vai conhecer o que agrada a Deus, a sua vontade, a sua verdade. Jesus também disse em João, no capítulo 8, versículos 31 e 32, se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, esse versículo foi tão usado aí nesses últimos anos já, né? Se vocês conhecerem
continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, a transformação da mente, a mudança de atitudes, a mudança de pensamento, a mudança de vida, ela passa pelo conhecimento da palavra de Deus, passa pelo conhecimento da verdade, e aí nós temos a libertação. Aí nós temos uma mudança na nossa vida. É a renovação da mente da qual o apóstolo Paulo nos quer dizer, nos quer ensinar aqui em Romanos 12, versículo 2. Pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de Deus, pensar no que agrada a Deus. Eu sei que mentir é terrível. Eu sei que, como disse, acho que é João, né, que escreve isso, que o pai da mentira é Satanás. Então, se eu tenho esse conhecimento, se eu leio, se eu tenho esse conhecimento e sei que o pai da mentira é o diabo, é Satanás, eu sei que cada vez que eu contar uma mentira, é a Satanás que eu estarei servindo. É a Satanás que eu estarei honrando. Então, eu preciso pensar nas coisas de Deus e pensar que Deus não se agrada da mentira, Deus se agrada do que é verdadeiro, do que é justo, do que é honesto, do que é correto. Então eu vou deixar a mentira. Por quê? Porque eu conheço a vontade de Deus. E assim a gente pode pensar em quaisquer outros pecados, em quaisquer outras coisas que são contrárias à vontade e à palavra do nosso Senhor. O apóstolo Paulo também diz aos Colossenses, no capítulo 3, vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que estão do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pensem nas coisas que são lá, da nossa pátria celeste. Nós estamos aqui, mas aqui vai passar. Aqui vai passar. Pense nas coisas da pátria celeste. Pense nas coisas lá do alto, no que agrada ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Como fazer isso se nós estamos vivendo neste mundo tão complexo de pecaminosidade, tão repleto do que é mal? Estamos cercados por tentações no nosso dia a dia. Estamos cercados por tentações. Lembra que Pedro diz que Satanás está ao nosso redor, nos cercando como um leão faminto, rugindo, procurando alguém para devorar. Assim são as tentações que estão à nossa volta. Como viver isto? Deixar Deus transformar a nossa mente. Volto a lembrar o apóstolo Paulo. Deixem que Deus transforme, por meio de uma completa mudança, a mente de vocês. Oremos a isso, pedimos a Deus por isso. Peçamos a Deus por isso. Peçamos a Deus essa transformação. E nos coloquemos com um desejo de meditação, de estudo, de reflexão na palavra do nosso Senhor. Vamos meditar sempre, sempre na palavra do nosso Deus, porque somente por ela a gente vai saber o que agrada ou não a Ele. Somente pela Bíblia Sagrada nós vamos entender o que é agradável aos olhos do nosso Senhor. Então, se a gente quer ter a mente transformada por Deus, o conhecimento dele é necessário para a nossa vida. Então nós vamos, como encerra o versículo 2, aliás, do capítulo 12 de Romanos, assim, com a transformação da nossa mente, nós vamos experimentar, olha só, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos experimentar o que agrada a Deus. Nós vamos viver o que agrada a Deus. Que maravilha! Que maravilha! Então, a recomendação é estudar, 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 meditar,
ler, é, gravar as palavras na mente e no coração, conhecer a palavra de Deus de uma forma intensa. Lembra do que Pedro disse no capítulo 2 da sua primeira epístola, no versículo 2? É, sejam como crianças recém-nascidas, desejem ardentemente, desejem sempre o puro leite espiritual. E então bebam dele. E aí vocês vão crescer e ser salvos. Desejam ardentemente, desejam sempre o verdadeiro, o genuíno leite puro, puro leite espiritual. E aí a gente vai crescer e a gente vai ter essa convicção da salvação. Tenham prazer em ler e meditar as palavras do nosso Deus. Alegria, alegria dos que vivem com o Senhor. Né? Lembra do primeiro salmo, né? Bem-aventurados os que não andam no conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, estou pensando no texto da RA, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei meditam de dia e de noite. O prazer está na lei de Deus, ou na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E nesta palavra a gente medita dia e noite. Bem-aventurados, felizes, são os que permitem-se ter a mente transformada por Deus, a renovação da sua mente, a renovação da sua vida, e vive para a honra e glória desse nosso Senhor. Deus vai nos ajudar, Deus vai nos abençoar por meio da sua palavra a vivermos de uma forma diferente, a olharmos para as pessoas com amor, com atenção, com carinho, com cuidado, a cuidarmos uns dos outros. Deus vai nos abençoar porque nós vamos conhecer a sua palavra e ele vai nos dizer, olha, por aqui não é legal, né? Por aqui não é bom, tá? Por esse caminho não é justo, não é correto. Tá? Vai por outro, muda, transforma. Tá? Muda a sua mente, muda o seu pensamento, as suas atitudes. Meus queridos irmãos e irmãs, a transformação para a nossa vida, ela acontece. Ela acontece pela graça de Deus, pela graça que Ele tem por nós a nos oferecer por causa de Jesus Cristo, que deu a sua vida em nosso lugar, morrendo na cruz por nós. Permitamos isso. Permitamos Deus cuidar de nós. Permitamos Deus conduzir a nossa vida, cuidar das nossas atitudes, palavras e pensamentos. Tenhamos essa mudança de mente ocasionada ou causada por Deus, o nosso Senhor. Tá? Que Deus nos conceda essa oportunidade de uma transformação para a nossa vida. Eu quero ainda saudar aqui algumas pessoas que chegaram durante o estudo, a dona Irma, muito boa noite, dona Irma, o seu Valdemar também, esposa da dona Celina, muito bem-vindo, Deus abençoe. A Tita, acho que, se eu não me engano, você mora nos Estados Unidos, né? A família Roesler, lá de Londrina, no Paraná, membros da nossa congregação lá, e se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errado aqui, né? Mas acho que você está nos Estados Unidos, não sei se já voltou de lá, mas que bom ter a sua companhia também aqui. A minha tia Luísa, lá de Linhares, que bom a senhora estar aqui comigo também, nesse momento com a gente, né? Nesse momento de estudo, que alegria. A Florinda Jacobsen, tá? Florinda também é lá do Espírito Santo, seja muito bem-vinda, que bom ter aqui. Pastor Haroldo Wagner, conhecido de muitos de vocês aqui que estão participando conosco, né? Pastor Haroldo Wagner, muito boa noite, seja bem-vindo. Mas quem que eu estou vendo aqui, acho que só, né? Espero não estar esquecendo de ninguém. Se estiver esquecendo de alguém, me perdoe, né?
mas depois eu sempre olho aqui todos os que estavam participando e faço a minha saudação particular também, tá? Durante a reflexão aqui, boa noite, Florinda, né? Seja bem-vinda. Algum comentário, alguma pergunta ou algum pedido de oração para incluirmos aqui? Acho que não vi nada aqui diferente, tá? Ok. Então eu quero orar com vocês ao nosso Deus e pedir a Ele que guarde a todos nós e transforme a nossa mente. Querido Senhor, nosso Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado por esse momento de reflexão e estudo. Hoje nós podemos, de novo, pela Sua palavra, sermos orientados sobre a Sua vontade e conhecer qual é essa vontade para a nossa vida. Nós queremos muito que o Senhor transforme a nossa mente. Queremos muito que o Senhor nos dê uma mudança de vida, uma mudança radical, para que nós então vivamos conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Abençoe a todos os que estão aqui participando agora ao vivo do estudo, mas depois todos os outros que estarão também acompanhando e assistindo esse estudo pelas redes sociais nos próximos dias, ou quem sabe até em mais tempo. Que seja a oportunidade para todos refletirem, pensarem sobre esta mudança, essa transformação da nossa mente causada por sua graça, por seu amor. Que o Senhor nos permita sempre termos oportunidades maravilhosas como esta, nos ajude a viver a nossa fé em nosso dia a dia. Entregamos a nossa vida e a vida de todas as pessoas aos teus cuidados amorosos e paternais. Que o Senhor cuide dos enfermos, que o Senhor cuide dos enlutados, que o Senhor abençoe os aniversariantes, que o Senhor acompanhe a vida de cada um de nós, por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, gente. Obrigado, tá? Pela presença de vocês, a Edneia também, que está aqui conosco, a Edneia Bolsoni, seja muito bem-vinda também. Deus abençoe a todos vocês, guarde sempre sob a sua graça. Eu volto a dizer para vocês, né? Olhem lá o YouTube da nossa congregação, da congregação Ebenezer. O pastor Odevaí disponibilizou aqui o endereço, né? Dê uma acessada ali, dá uma olhadinha, tem bastante material lá já para ser assistido, para ser visto, tá? Para ser compartilhado também. Tá? E façam a sua inscrição, coloquem lá, inscreva-se, para que a gente tenha mais facilidade também de futuramente usar esse meio para transmissões ao vivo também, ok? Pessoal, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, os guarde, os livre de todo mal e dê uma transformação na mente de vocês, assim como na minha também, tá? Deus guarde a todos nós nessa noite. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.